Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do Instituto NASCE e da TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do bacharel em Ciências Biológicas, modalidade Biofísica. Estão aqui para conversar conosco o Bruno Lourenço Dias, que é graduado em Ciências Biológicas pela UFRJ. É doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz. É professor, chefe do Laboratório de Inflamação e diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Daniel Lima, que é bacharel em Ciências Biológicas, modalidade Biofísica, com ênfase em Biotecnologia na UFRJ. É mestre em Ciências Biológicas e doutorando em Ciências Biológicas Biofísicas, todos pela UFRJ. Eu agradeço a presença de vocês. E podemos iniciar com uma situação diferente, ou até mesmo engraçada, a respeito do trabalho ou da formação deste profissional. Quem gostaria de começar? Bem, a gente conversava antes sobre como a biofísica ela gera mais questões, né? Quando se fala que está fazendo biofísica, gera mais questões do que esclarecimento, né? E o nosso fundador e patrono, o professor Carlos Chagas Filho, ele colocava sempre que biofísica era tudo aquilo que a gente fazia no Instituto de Biofísica e que marca um pouco essa origem até do curso, né? O curso ele começa em 2006, mas ele vem a reboque de programas de pós-graduação que tiveram início mais de 40 anos antes. Então, tinha uma longa tradição em pós-graduação, na produção de conhecimento. O Instituto ele foi fundado em 1945 e o curso está muito nessa direção, né, de produzir cientistas, produzir pessoas capazes de lidar com as novas tecnologias. Uma coisa que é interessante e importante no curso de Biofísica, né, porque particularmente eu estava fazendo um curso de biologia, né, que a gente pode chamar de biologia tradicional ou clássica, né, que é a grade já. Aqui eu fiz, né? É uma grade. Eu sou ativo. Biologia. Essa grade, né, de biologia, né, e assim, eu, mas é uma questão particular, né, eu já tinha feito técnica em eletrotécnica, né, então eu já tinha uma pegada um pouco de tecnológica, uma coisa. Eu fui fazer biologia porque eu gosto de ciência mesmo. Ficava faltando uma coisinha, algumas coisas. Aí eu conheci o curso de biofísica, que tinha sido... Justamente começou em 2006, eu entrei em 2008, na 3ª turma. E quando eu olhei a grade, mas isso é uma coisa que é importante, raramente, isso é uma particularidade que eu tive de olhar a grade, raramente os alunos olham a grade quando vão fazer uma escolha do curso. Sim. Isso é uma coisa que eu recomendo que você sempre olhe. Né? Olhe a grade do curso, você nunca vai saber o que é o curso, né? Mas ajuda, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, matemática, tem física. Eu falei, assim, eu confesso que eu não gostava muito de ter aquelas aulas de bichinho, né? Porque não me apetecia muito, né? Ver eu já estava no 4º período da biologia, já tinha visto um monte de bichinho e não estava. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, acho que isso aqui vai ser mais diferente, vai ser algo. E é um desafio também para a biofísica, e não só para a biofísica, para a biologia no geral, porque a biologia é muito ampla. Então, uma das questões que seria qual seria o campo de trabalho, eu fiquei até assim, é complicado. Dentro do meu curso, da minha turma, nós nos formamos, nós somos 5 da minha turma. O curso ele é pesado, mas... E cada um de nós trabalha numa área completamente diferente. Então, eu poderia dar um aspecto da área ambiental, né, da biologia, biofísica, né, para a área ambiental. Eu vou até conversar um pouquinho com vocês, mas assim, é muito amplo, né? Muito bem. Então, aproveitando a fala do professor fundador, vamos ver o que se faz dentro do Instituto de Biofísica, né,
Ou seja, o que é essa modalidade biofísica dentro da biologia? Vamos tentar esclarecer isso. Então, o Instituto ele é organizado em programas temáticos de pesquisa. Então, cada um dos professores, cada um dos laboratórios pode escolher a área que mais interessa de estudar e eles já, por essa afinidade, eles se juntam nos programas temáticos. Hoje, nós temos programas de biofísica ambiental, que lida muito com ecotoxicologia, que é o que o Daniel acabou se formando, né? E estuda e pesquisa até hoje, agora no doutorado. Nós temos a fisiologia, imunologia, medicina regenerativa, biologia molecular estrutural, neurobiologia e parasitologia. Então, essas áreas todas, elas acabam sendo as áreas que os alunos do curso de Ciências Biológicas e Biofísica vão acabar seguindo também, vão acabar estudando ao longo do seu curso, porque a gente tem uma carga horária bastante significativa de estágios nos laboratórios. E aí, os alunos, eles escolhem os laboratórios onde eles querem realizar esses estágios e acabam se enveredando e utilizando aquelas técnicas todas que a gente tinha mencionado e as abordagens todas do que o Daniel mencionou aí, né? Porque o curso ele tem matemática, programação, física, bioinformática, justamente para poder equipar os alunos a lidar com perguntas novas, né? Mas muitas vezes modelos já estabelecidos, mas de uma forma um pouco mais ampla. Nós vivemos hoje no mundo da Big Data, né? E na biologia também. Então, como eu sou antigo, né? Eu fiz ciências biológicas. Na minha época, se estudava um gene, uma proteína, um efeito. Era uma coisa assim muito linear. E que é absolutamente irreal, né? As proteínas, elas também vivem em comunidade, né? Elas estão interagindo umas com as outras e os efeitos dela acabam dependendo disso. Então, ter as técnicas que se possa avaliar tudo ao mesmo tempo é muito interessante, né? Que você consegue ter o quadro geral, mas não adianta nada se você depois não consegue analisar esse quadro, não consegue processar e não consegue montar os modelos. E aí, somente com essas ferramentas todas que vêm da bioinformática, principalmente, é que a gente hoje consegue fazer as análises de pegar solo, né? Isso aí da parte ambiental, você pega uma amostra de solo e consegue saber todos os micro-organismos que estão presentes ali. Enquanto, no passado, isso aí, o que a gente tinha que fazer? A gente pegava o solo, cultivava ele e tal, e isolava cada uma das bactérias, mas você obrigatoriamente só conseguia estudar as bactérias que você conseguia crescer no laboratório. Quando a gente agora faz o sequenciamento direto dessa amostra, você consegue saber tudo o que está presente ali. E aí, muita informação, e você começa a integrar isso, e com aplicações muito práticas, né? Porque você entendeu o micro-organismo no solo, isso vai influenciar a produtividade agrícola, isso vai influenciar a capacidade de recuperação desse ambiente frente por exemplo, a um desastre ambiental. E isso só para falar em ambiental, que eu estou aqui na presença do meu ex-aluno, né? O Daniel, que sempre foi um excelente aluno, deve se destacar isso. Mas eu não sei, isso aí, o que o Daniel não teria mais a acrescentar. Mas eu concordo com o professor, e assim, por ter conseguido ver um pouquinho da biologia e da biofísica, qual é o aspecto que eu acho que é interessante, né? Assim, as ferramentas matemáticas não podem ser subestimadas. Elas são importantes, né? É importante ter isso. Eu lembro disso numa aula de cálculo, no primeiro período, a professora Anice, ela comentou uma citação, né? Eu não vou lembrar agora de quem foi a citação, que tratava do quê? Quem vai estudar ciência, né? Se você vai estudar natureza, enquanto você não tiver um conhecimento matemático, você sempre vai ter um conhecimento pela metade daquilo, porque a natureza é escrita, por alguma razão, em matemática, né? Então, uma das coisas que é importante no curso, que eu acho assim, é essa base matemática.
Como o professor comentou agora, essa questão de analisar sistemas mais complexos, por exemplo, mesmo no ambiental, né, uma das coisas que eu faço, uma das coisas que eu tenho feito, uma das questões, o que a gente está fazendo para trabalhar, né, qual é o nosso trabalho, um dos trabalhos que a gente está tendo é justamente fazer análises complexas de pegar um ambiente, no caso um reservatório, a gente pega todos os parâmetros que tem ali, nutrientes, temperatura, tudo isso, construa um cenário matemático para conseguir identificar se aquele ambiente está mudando de um momento para o outro, se ele está mudando de um ano para o outro, qual é o tipo de efeito está acontecendo dentro desses efeitos que estão tudo misturado, o que está tendo efeito. E para ter essa compreensão, né, para a gente conseguir chegar nisso, precisa de matemática. É triste que a gente acabou que, com o passar dos anos, a gente meio que separou, né? Biológica, exata, humana, e aí a gente fica... E realmente, quando a gente sai do ensino médio, a gente está bem formatado, né? A gente está bem formatado, eu gosto de humana, eu gosto de exata, eu gosto de biológica. Só que não é, infelizmente, não é, as caixinhas não são tão assim. Não, exatamente. Então, vocês falaram em biologia ambiental. Uma outra área qual é, professor? Vamos explicar as áreas rapidinho, o que elas fazem. Então, tem uma parte que é extremamente importante para a gente, que é a parte de biologia de sistemas. Então, é você conseguir fazer a análise do fenômeno biológico de uma forma integrada. Então, por exemplo, hoje nós temos a capacidade de o que eu fazia, né? Você tem um estímulo em um determinado tipo celular e você vai analisar um parâmetro específico. Hoje a gente consegue fazer um estímulo em uma determinada célula e ver todas as alterações que essa célula sofre e como que elas interagem. E aí você vai montando esses modelos que depende muito de uma modelagem matemática para que eles funcionem adequadamente. Mas o que isso tem em termos de aplicação prática, né? Se você pensa, por exemplo, agora a pandemia da Covid, que já matou mais de 600 mil brasileiros. Nós temos pessoas que foram infectadas e foram óbito, pessoas que foram infectadas tiveram doença grave, pessoas que foram infectadas e não tiveram nada, nem perceberam que tinham sido infectadas. O que faz essas pessoas elas serem diferentes? E a gente pode ficar buscando um componente específico, mas se você testa um componente de cada vez, você vai ficar testando o resto da vida. Agora, se você consegue ter uma abordagem de biologia, de sistemas, uma abordagem que você faz mais ampla, e aí você começa a perceber interações, então não é uma única coisa, né? É sempre a combinação e a interação de diferentes fatores. E aí a biologia de sistemas é fundamental para isso. Que eu lembro, neurobiologia, é isso? Também. O que faz? O que é essa área exatamente? Neurobiologia é entender, e aí a gente aqui no Instituto vai desde entender os mecanismos moleculares do funcionamento das células do sistema nervoso e vai até as nossas respostas a estresse e a nossa resposta de pós-traumática, né? Uma coisa pós-trauma. Então, a neurobiologia é investigar todos esses aspectos do ponto de vista biológico, do ponto de vista do sistema biológico, de como que ele funciona e como que se integra. E isso aí, da mesma forma, da imunologia e tal. Então, o Daniel, ele faz a pós-graduação em Ciências Biológicas Biofísica, né? Então, ele está seguindo bem ali em Biofísica. Mas nós temos um outro curso de pós-graduação, outro programa que é de Fisiologia. E tem as diferentes fisiologias, que todo mundo fala, neuro, renal, cardio, respiratório, mas inclui também a imunologia entre as fisiologias, porque sempre tem essa visão de integração e de sistemas integradores, e nós temos
trabalhos aqui, como que a resposta imune durante o diabetes afeta o sistema cardiovascular, né? Então, você vai passando por todas as etapas, você passa pela imuno, você passa pela cardio, você passa pela endócrino, essas coisas todas elas funcionam de uma forma integrada. E o único jeito de você conseguir enxergar as coisas de uma forma integrada e sem se perder é se você tem um mapa, né? E esse mapa ele vai vir do modelo. E a gente pode ser o usuário do modelo, eu, em boa parte, sou somente usuário dos modelos, mas profissionais como o Daniel, eles geram os modelos, eles estão em posição de gerar os modelos os modelos eles nunca são totalmente completos, né? Mas eles servem para identificar a lacuna, né? Aonde que a gente precisa gerar mais informação para poder completar o modelo e aí entender melhor como é que ele funciona. E esta modalidade da biologia, ela é eminentemente científica, de pesquisa científica. É isso? Sim, isso aí, o Daniel é o bom exemplo disso, né? Os nossos alunos, eles têm a experiência principal deles, que a gente até consegue oferecer como instituto de pesquisa, em pesquisa. Mas de uma forma que é bastante ampla. Então, nós temos alunos, por exemplo, que eles atuam no nosso museu. Então, com pesquisa em história da ciência. Nós temos alunos que estão mais envolvidos em aspectos tecnológicos, né, de desenvolvimento, por exemplo, de vacinas ou de novos fármacos. Mas a formação ela é muito nesse sentido, né, de você conseguir ter as ferramentas, porque acho que se a gente buscasse formar um profissional que ele simplesmente tivesse um conjunto de técnicas, no momento que ele botasse o pé para fora da universidade, ele já estaria desatualizado. Essas coisas todas, na fronteira, as coisas elas mudam de uma forma muito rápida. Então, essa formação em pesquisa permite que o nosso egresso ele consiga estar lidando sempre com um novo conhecimento, com a produção e com a compreensão desse novo conhecimento e novas técnicas. Uma coisa que é importante também, por exemplo, no caso, mais uma vez, no meu caso em particular, apesar de a gente estar na área ambiental, mas a gente tem um dos projetos que está acontecendo no laboratório, um projeto de pesquisa, né, de pesquisa e desenvolvimento junto à iniciativa privada, que veio meio que enveredou do meu doutorado, de uns resultados que eu obtive no meu doutorado, com resultados que um outro amigo meu também da biofísica, também um egresso da biofísica, teve no mestrado dele. Então, nossos resultados culminaram em acho que a gente consegue ter uma base que seria uma tecnologia para a limpeza dos ambientes, né, mitigação de eutrofização e evitar o crescimento de cianobactérias. Então, com isso, a gente começou a trabalhar num projeto de pesquisa e desenvolvimento junto a essa empresa. Isso é interessante porque a gente começa a ter o contato a gente começa a conversar com engenheiros, e é diferente, engenheiros são áreas completamente distantes da nossa, né, quando a gente está na graduação, na formação. E o que é interessante da biofísica? Quando a gente faz o curso de biofísica, de modo objetivamente olhando para a graduação, a gente faz as disciplinas, a gente faz em prédios diferentes. Parece uma coisa boba, que diferença faz? Só que você faz a disciplina de física na sala da física, a disciplina de programação na sala do pessoal da ciência da computação. Isso ajuda a gente a saber interagir com pessoas que têm um mindset diferente do nosso na formação. Então, é legal que a gente consegue conversar com o engenheiro e entender melhor o que ele está. A gente consegue perceber, essa parte de biologia, ela meio que tem existe um certo preconceito entre as áreas, né? E por a gente trabalhar, o curso ter sido montado de modo que a gente objetivamente está indo, a gente vai lá na sala, a gente tem na sala da engenharia. A programação é feita na sala da engenharia da programação lá, da ciência da computação. Então, a gente está convivendo com eles, fazendo a graduação com eles, a gente vai aprendendo a lidar com os outros, e é uma coisa que a professora Cláudia Lage fala, né, que é muito de quem vai ficar conectando uma coisa com a outra, conversando um com o outro, e isso eu acho que a gente consegue fazer isso muito bem. Não fica aquele negócio do biólogo, que o engenheiro olha o biólogo, aquele cara é o riponga, e aí o biólogo olha o engenheiro, aquele cara é o cara da calculadora no bolso, e fica aquele negócio. Não, a gente tenta fazer essa conversa entre um e outro, e isso é difícil você fazer depois que você se forma, né? Eu acho que ficaria depois que durante a graduação, que a gente vai construindo esse
esse mindset para trabalhar com grupos diferentes. Não, com certeza, né? Porque acho que essa possibilidade é que é fundamental dos alunos eles poderem ter já desde a graduação essa possibilidade de interação e que eles não estão presos, né? Que eles vão sair daqui para fazer uma coisa específica. A nossa ideia é realmente abrir os horizontes. E aí, se vai continuar na pesquisa, se vai ser empresa, se vai para o exterior, nós temos vários egressos que foram para o exterior. Então, é uma coisa assim que é isso, não fechar portas, é realmente gerar oportunidades. É isso que é o nosso principal objetivo. Então, eu ia perguntar exatamente isso, como é que é o mercado, né? Vivemos uma conjuntura muito negativa para a ciência, em geral, né? Pelas políticas governamentais, eu estou falando, né? Como é que é o mercado para absorver esses profissionais? O que vocês podem dizer? Eu acho que, bem, por exemplo, como nós conversamos no começo, né? São muitas áreas, como o professor Bruno falou, né? Tem desde o pessoal da bioinformática, que realmente existe uma demanda para bioinformática, porque, de novo, por causa daquilo que a gente acabou de comentar, né? Uma coisa é você ter o programador, outra coisa é você ter o biólogo, outra coisa é você ter o biólogo programador, né? Então, esse profissional está aparecendo agora, né, em formato objetivamente, porque antigamente a gente era mais usuário dos softwares do que objetivamente alguém que está programando, criando software, com o pensamento biológico também junto do racional da construção do software. Na área ambiental, por exemplo, tem agora uma demanda grande, mas, né, é aquilo, né? Tem a demanda, mas é complicado porque as próprias empresas ainda estão aprendendo, eles não conhecem do profissional de biofísica. Eu me recordo de uma feira de estágios aqui, né, nossa, faz alguns anos, vários anos, que eu estava na graduação, e nós conversamos com, acho que teve uma empresa, não lembro se era uma empresa de biocombustível, não vou lembrar o nome dela. E aí nós conversamos com, esse meu amigo César, a gente conversou com ele, falou, nossa, não, é que o curso é novo. Ele falou, não, é importante vocês falarem com a gente, porque a gente não sabe. Ele falou, a gente precisa saber que tem esse curso aqui, para a gente poder levar para eles, porque assim, ele é um biólogo com uma base diferente do biólogo tradicional, entendeu? Cada um tem seu espaço, né? Tem várias coisas que não se cabe, mas nós, como biólogos biofísicos, né, como eu falei, a gente não viu bichinho, né? Então, se você for perguntar de bichinho, qual é o nome da borboletas, ou coisas do tipo, né, de certa forma um pouco mais ecológicas, tirando porque eu foquei nisso, realmente a gente vai ter esse déficit, mas a gente tem outras, não tem como abarcar toda a biologia num curso de graduação. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sim, não, e também na questão do mercado, né, e até essa coisa do exterior, essa formação que a gente tem aqui é bastante particular, né? E você, como o Daniel falou, você ter o biólogo programador é um diferencial grande. E aí existe um mercado de trabalho que imediatamente está muito no exterior, aqui ainda está muito relacionado à pesquisa, mas nós estimulamos muito o empreendedorismo. Nós temos programas de empreendedorismo, nós hospedamos uma empresa júnior, a Alger, e com isso a gente espera que essa nova economia, né, indústria 4.0, essas coisas todas, o nosso egresso ele vai estar pronto para participar desse movimento e contribuir e ser um profissional de sucesso. Bom, o aluno, imagino, entra pelo SISU, né? Quer dizer, ele faz o Enem e se habilita a uma vaga pelo SISU. Ele já entra direto em biologia, modalidade biofísica, ou ele entra no curso de biologia e depois escolhe a biofísica? Não, ele entra direto para esse curso. No SISU vai aparecer. Na UFRJ a gente tem quatro cursos de ciências biológicas, bacharelado, e ele tem que escolher o curso de ciências biológicas biofísica. Nós também temos, porque o curso, como o Daniel havia mencionado, as pessoas, algumas vezes, elas não estudam um pouco mais de detalhe como é que vai ser o curso e se surpreendem dele ter essa base matemática mais forte.
e algumas pessoas acabam desistindo. Isso gera abertura de vaga, né? Então, a gente consegue também tanto fazer a transferência interna quanto transferências externas para o nosso curso. Então, essas oportunidades elas são abertas ao aluno. Quer dizer, um aluno que está em outra biologia, em outra modalidade, pode migrar Sim. para a biofísica. Exatamente. Isso aí, o Daniel é um bom exemplo disso, mas acho que o Daniel ele fez a faculdade desde o início. Né? Eu fiz desde o início, mas é que eu vim de outra faculdade, aí eu fiz vestibular mesmo, mas na época do vestibular. Exatamente. Mas essa possibilidade de se inserir, e a gente teve pessoas, e tem um fluxo, que é um fluxo natural, e até um fluxo mais ou menos esperado dentro da universidade, né? Que você tenha pessoas que eventualmente transitem entre o curso de física e o curso de biofísica, por exemplo. Isso já aconteceu algumas vezes. Nós temos uma relação muito próxima também com o curso de nanotecnologia, que ele também é do Instituto de Biofísica, e acabam que eles fazem algumas disciplinas juntas. Então, existem várias possibilidades, mas no SISU a pessoa escolhe e algumas vezes ela fica só ali de olho em ciências biológicas. Eu quero fazer biologia. E se espanta. Mas uma coisa, as pessoas elas se espantam, e na minha época já se espantavam. Todo o curso de ciências biológicas tem cálculo no primeiro período. E as pessoas elas chegam e se espantam. Mas é uma coisa assim básica, que como a Daniel tinha falado, entender a matemática é conseguir entender a língua da natureza. Você tem que saber isso para você, senão você vai ficar sempre de fora e tentando entender o que está acontecendo ali, e muitas vezes dependendo de intérprete. E os alunos que entram sabem disso? Ou se surpreendem mesmo? Né? Eles conhecem todas as modalidades. São 4 modalidades na UFRJ, no vestibular, é isso? Isso aí. Ciências biológicas tem o que seria o curso mais antigo, né, de ciências biológicas, tem biomedicina, microimuno e a biofísica. Eu só tenho a biotecnologia agora também, não tem? Acho que tem biotecnologia. Desculpe. Não, isso aí eu estou pensando só aqui no campus da cidade universitária. Tem também biofísica e biotecnologia no campus de Xerém. Eu não sei se tem biologia em Macaé. Eu não tenho certeza, desculpe. Isso aí os alunos orientandos podem buscar no site. Exatamente. Eles conseguem diferenciar. Mas é por isso que é tão importante essa oportunidade, que é para a gente poder divulgar isso, que as pessoas elas entrarem, elas sabendo onde que estão entrando. Eu já recebi vários alunos em potencial aqui do curso, e a gente está sempre de portas abertas para receber as pessoas. Agora um pouco mais difícil, né? Porque agora a gente está só de câmeras abertas, mas a gente está sempre à disposição para poder conversar e tirar as dúvidas dos nossos futuros alunos. Aí, para as pessoas elas poderem entrar sabendo onde que elas estão entrando e aproveitar ao máximo o curso. E uma dica é sempre olhar a grade, né? Sempre olhar a grade de qualquer curso que você for fazer. Isso, né? Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.